Hoje nós vamos conhecer 5 carros chineses antigos, baratos e muito resistentes e que compartilham peças com vários carros nacionais. Nessa lista temos carros bons até R$ 10.000. Alguns foram muito criticados, outros são feios que dói, mas todos eles foram esquecidos. Mas são muito fáceis de manter, hein? Por isso, eles podem ser ótimos negócios para quem tem pouco dinheiro e precisa de um carro bom e barato. São carros muito completos e você vai se assustar com o nível de conforto do terceiro e do primeiro colocado dessa lista. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Estúdio 1040, eu sou o Roger. Já na 5ª posição, talvez seja um carro que você nem conheça. Eu estou falando do Lifan 320. O Lifan 320 talvez seja um grande exemplo, um dos mais curiosos dessa primeira geração dos carros chineses no Brasil. E adivinha o porquê? Quando esse carro chegou aqui no ano de 2010, ele chamou muita atenção pelo seu visual. Por que você me pergunta? Na verdade, o carro ele parecia uma cópia Xing Ling do Mini Cooper, e ele até foi apelidado de Mini Cooper da Shopee, de tão parecido que é. Com a pintura do teto em 2 tons, esse carro compacto foi desenvolvido para uma proposta totalmente urbana, mas deixando o preconceito de lado, havia uma proposta muito interessante nesse carro. O Lifan 320 utilizava um motor 1.3 16 válvulas, inspirado nos motores antigos da Toyota, de 1993 até 2002, que entregavam 88 cavalos de potência associado a um câmbio manual de 5 marchas. Sua manutenção é muito tranquila de manter, porque outras peças de suspensão são completamente compartilhadas com o Fiat Uno e Fiat Palio. Não era um carro esportivo, mas para uso urbano entregava o desempenho suficiente. O seu 0 a 100 é de eternos 14 segundos e o consumo é bem satisfatório. Eu estou falando de 10 na cidade e até 14 na estrada com gasolina. Outro ponto forte desse carro era o pacote de equipamentos. Na época, os carros de entrada de outras montadoras vinham extremamente pelados e ele humilhava muito em equipamentos que vinham de série. Enquanto Gol, Celta e Uno vinham sem nada, ele oferecia itens que muitos carros populares brasileiros cobravam como opcionais. Eu estou falando de ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, travas elétricas e roda de liga leve, ou seja, por um valor menor, ele era um carro muito mais completo. Aí você me pergunta, mas o que aconteceu com a Lifan que saiu do Brasil? É fácil achar peças para esse carro? Bem, na verdade, quando esse carro era novo, os problemas eles já existiam. A rede de concessionárias era muito pequena, a revenda também era complicada e a desvalorização acabou sendo muito pesada. Mas tem uma coisa bem importante em tudo isso. Quem comprou e cuidou do carro ficava extremamente satisfeito. E justamente por isso que ele aparece como uma alternativa curiosa para quem procura um carro muito barato, diferente e também econômico. Ele nunca foi um sucesso de vendas, porque todo mundo na época desconfiava do coitado e vendeu apenas 8.000 unidades por aqui. Mas os que sobreviveram, olha, vão muito bem, obrigado, hein? E justamente por isso é que ele está fazendo parte dessa lista. Hoje você encontra esse carro na internet a partir de R$ 10.000. E você, compraria esse carro do Mr. Bean? Pode responder aqui nos comentários. Porque na 4ª posição, outro carro chinês que está resistindo muito bem. Eu estou falando do Chery QQ. O Chery QQ talvez seja o carro chinês mais conhecido dessa época. Esse ovo com rodas é pequeno, simpático e extremamente diferente. Ele chegou ao Brasil para ser um carro totalmente urbano, barato e muito completo. O seu tamanho extremamente compacto facilitava muito a vida de quem morava nas grandes cidades. Ele era muito fácil de estacionar, hein? Econômico e tinha uma lista de equipamentos impressionante para a categoria. As primeiras versões, de 2011 a 2014, utilizavam um motor 1.1 de 4 cilindros e 68 cavalos de potência. De 2014 a 2016, já era um motor 1.0 de 69 cavalos. De 2017 a 2019, quando a Caoa assumiu a bronca, o motor vinha com 75 cavalos de potência.
A versão mais potente fazia um 0 a 100 em eternos 14 segundos, mas, na minha opinião, isso não importa muito, porque o grande diferencial desse carro nunca foi desempenho. Aí você me pergunta, tá Roger, mas e a manutenção desse carro? Olha, esse carro ele compartilha muita peça com os nossos carros nacionais. Quem levanta o capô de um Chery QQ de primeira geração encontra o motor Acteco 1.1 de 16 válvulas e 4 cilindros, um bloco que dividia espaço e compartilhava diretamente toda a sua estrutura com o seu irmão Chery Face. Anos mais tarde, com a chegada da segunda geração, a partir de 2015, a Chery introduziu o bloco de 3 cilindros 1.0, uma motorização mais moderna que também passou a equipar o Chery Celery, restilizado em algumas de suas versões. Mas o grande trunfo, na minha opinião, do QQ no mercado de usados é a sua compatibilidade secreta com peças da Chevrolet e da Fiat. Como o seu projeto visual foi amplamente baseado em um modelo da General Motors, a engenharia fez o quê? Ela simplesmente utilizou componentes eletrônicos padrões de mercado naquela época. Na parte de mecânica e de ignição, eles compartilham peças dos motores 1.0 e 1.4 da Chevrolet, do Corsa, do Celta e também do Prisma. Até o filtro de óleo da linha GM encaixa nesse carro sem qualquer adaptação. Se o problema for o sistema de arrefecimento dos motores mais antigos, a solução migra para a prateleira da Fiat. A bomba d'água e o sensor de temperatura pode usar os da linha dos motores Fire 1.0 e também 1.3. No sistema de frenagem, as pastilhas de freio dianteiras são os mesmos da Fiat, como o Uno antigo e também o Fiat Premio das antigas. Na parte de suspensão, você pode usar os componentes da Chevrolet Classic e também do Corsa Sedan. Na parte elétrica, se o motor começar a oscilar, o sensor de posição da borboleta, o TPS, e o autuador de marcha lenta é o mesmo da linha Volkswagen Gol MI, Paraty MI e com os da Chevrolet equipados com o sistema EFI. A montadora oferecia um dos melhores custo-benefício da época. O Chery QQ entregava de série ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, airbag, sem falar que andava só no cheiro da gasolina, hein? O carro é extremamente leve e pesa só 900 quilos. E por isso ele fazia 13 na cidade e até 15 na estrada com gasolina. O carro fazia mais de 450 km com apenas um tanque de combustível de 35 litros. Tá bom para você? É mais econômico que muita moto hoje em dia por aí. Por isso, é um carro que custava muito menos que seus concorrentes. Aí você me pergunta, mas tá, você me diz que o carro é bom, mas por que ele vendeu só 33 mil unidades? Então, hoje o pessoal ainda desconfia de carro chinês. Imagina em 2011, meu amigo. Não era fácil não. Muita gente simplesmente não aceitava carro chinês nem de graça. Eu sei que o acabamento interno do carro é bem simples. Todo mundo criticava. Com o passar dos anos, o Chery QQ virou um daqueles carros que muitos donos defendem, porque ele é o carro que não prometia luxo, não prometia economia, mas que cumpria muito bem a sua missão. E para muita gente, principalmente quem precisava de um primeiro carro, ele entregou exatamente tudo isso que eu te falei. E você, compraria esse ovo sobre rodas? Pode responder para mim aqui nos comentários. Sem enrolação, eu já te apresento o terceiro colocado da nossa lista, outro carro da Chery, o Chery Tiggo do ano de 2010. Pensa num carro que eu já pensei em comprar, hein, meu amigo, e não é à toa, porque aqui nós já começamos em um segmento que atrai quem tem uma família grande e precisa de um SUV barato. Só para você ter uma ideia, ele custava muito menos do que os seus concorrentes da época, como o Hyundai Tucson, Ford EcoSport e Mitsubishi Pajero TR4. Era a forma mais barata de ter um SUV 0 km no Brasil. Sem falar que o carro era muito mais barato e muito mais completo de fábrica. Diferente dos seus rivais que cobravam até pelo tapete que vinha, o Tiggo ele já vinha com ar-condicionado de série, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, freio ABS, airbag duplo, rodas de liga leve e até rádio com entrada USB.
Isso que na verdade era um luxo para a época. O carro possui um ótimo espaço interno e uma boa posição de dirigir. Ele entregava o que o comprador de SUV buscava, que era a sensação de segurança por dirigir em uma posição mais elevada, sem falar no seu porta-malas de imensos 435 litros, fora os bancos traseiros rebatíveis e removíveis que transformam o carro num verdadeiro furgão. O Chery Tiggo chegou em uma época onde o SUV ainda era um segmento muito caro no Brasil, e até foi por isso que eu me interessei por ele logo de cara. Ele utiliza um motor 2.0 de 138 cavalos de potência e fazia um 0 a 100 em 14 segundos. Não é para apostar corrida, né, meu amigo? E sim para oferecer conforto para os seus ocupantes. O seu consumo era de 8,1 na cidade e 10,9 na estrada com gasolina. Essa mecânica é a mesma da Mitsubishi, usados no AirTrack 2.4 e também no Mitsubishi Galant. As pastilhas de freio desse carro são as mesmas do EcoSport e do Ford Focus até 2012. O filtro de óleo do motor usa a mesma rosca e vedação da linha Renault, do Clio, Megane e também do Duster. O filtro de combustível é o mesmo que equipa toda a linha Volkswagen, Gol, Fox e Voyage. A tampa do radiador é a mesma do Honda Civic e também do Honda Fit. O sensor de pressão do óleo e alguns relés elétricos do painel são da linha Chevrolet, do Vectra e do Astra. Ou seja, aqui nós estamos falando de um SUV com cara de Toyota RAV4, motor de Mitsubishi e manutenção a preço de Ford e Volkswagen. Além dessas qualidades, o carro também chamava atenção pelo seu tamanho. Ele era mais alto, mais espaço e muito mais conforto para a família. Pena que, na minha humilde opinião, ele foi lançado na época errada. Muitos consumidores tinham medo da manutenção e da revenda desse carro, mas, mesmo assim, o Tiggo teve um papel muito importante porque ajudou a preparar o mercado brasileiro para aceitar os SUVs chineses mais novos. Hoje você já encontra esse carro na internet a partir de R$17 mil. E você, sabia que esse carro era tão bom e barato? Pode responder para mim aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreva no nosso canal. Toda semana, vídeo novo para você. Precisou de ferramentas baratas? O link da nossa loja está aqui embaixo na descrição. E continuando a nossa lista, quem será o nosso vice-campeão? Bem, o nosso vice-campeão também é outro carro da Chery. Eu estou falando do Chery Cielo. Esse carro, na minha opinião, também foi um dos carros chineses mais interessantes daquela geração. Ele chegou ali em 2010 e foi vendido por aqui até o ano de 2013. Ele foi uma boa opção porque tentou ir além da ideia de carro bom e barato. Ele queria competir pelo design, porque ele na verdade parecia um carro da categoria de cima, um carro muito superior, pois passava essa sensação maior de qualidade. O modelo chegou em versões hatch e sedã com motor 1.6, 16 válvulas de 119 cavalos. A engenharia desse motor é tão robusta que, para você ter uma ideia, o bloco Arquiteco chegou a ser licenciado e utilizado pela Fiat em alguns mercados asiáticos e europeus na mesma época. Algumas peças de suspensão do carro são compartilhadas com o Ford Focus de primeira geração e também com o Golf antigo. O seu sistema de freio também é compatível com o do Golf de quarta geração, com o Bora e também com o New Beetle. Outras peças também são compartilhadas com o Chevrolet Astra e Vectra. Na parte de injeção, o sensor da borboleta TPS, o sensor MAP e o autuador de marcha lenta são os mesmos do Volkswagen Santana MI e também de alguns carros da Chevrolet, como o Monza, Cadete e Ipanema. Já os cabos de vela são os mesmos do Astra e do Vectra. O filtro de óleo é o mesmo do motor Fire e do e-Torque da Fiat, que vão no Palio, Uno e Fiat Punto, sem falar que o filtro de combustível é o mesmo do Fiesta e do EcoSport. Um carro muito tranquilo de manter, mas que não é tão rápido no seu desempenho. Seu 0 a 100 também ficava na casa dos 14 segundos, faziam 9,1 na cidade e 12,3 na estrada com gasolina. Não era esportivo, mas atendia muito bem no uso diário.
O carro chamava muita atenção, hein? Ele tinha linhas modernas, bom acabamento para a categoria e uma lista de equipamentos generosa. O carro vinha de série com ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, rodas de liga leve aro 16, freio a disco nas 4 rodas com ABS, airbag duplo e sensor de estacionamento traseiro. A versão sedã tinha excelentes 480 litros de capacidade de porta-malas, enquanto o hatch oferecia 337 litros. Era um carro que realmente tentou quebrar a desconfiança do mercado nacional, mas que, na minha opinião, infelizmente, ele enfrentou o mesmo problema dos seus irmãos, o preconceito e a desconfiança do povo brasileiro. Muita gente nem considerava comprar porque simplesmente não conhecia a marca, mas agora, depois de tudo que eu te falei, ele pode ser sim uma ótima opção de carro para quem tem pouco dinheiro. Hoje você encontra esse carro na internet a partir de R$13 mil. E você, vai encarar? Pode me responder aqui nos comentários, porque chegamos no campeão da nossa lista, outro carro chinês barato que também compartilha peças com outros carros nacionais. Eu estou falando do JAC J3. Quando esse carro chegou ao Brasil, as montadoras concorrentes ficaram muito assustadas, hein? Eu não sei se você conhece, mas esse carro nadava de braçada em cima dos seus concorrentes. O JAC J3 chegou ao Brasil em 2011 com uma campanha publicitária muito agressiva. Meu amigo, só dava o Faustão rasgando seda, sem falar na promessa do empresário Sérgio Habib de vender um carro completo pelo preço de um carro popular de entrada pelado. Naquela época, o chinês do Faustão batia de frente com os hatches compactos mais vendidos do país. Os seus principais concorrentes da época eram o Gol G5, Fiat Palio, o Chevrolet Celta e o Ford Fiesta com o motor Rocan. Os outros cobravam por qualquer opcional e o J3 vinha de série com airbag duplo, freios ABS, ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico e até rodas de liga leve. Mas o grande segredo do JAC J3 não estava na lista de equipamentos, e sim no seu DNA mecânico. Debaixo do capô, o compacto trazia um motor 1.3 16 válvulas VVT, a gasolina de 108 cavalos, desenvolvido em parceria com a austríaca AVL. O bloco em si era exclusivo, mas a engenharia buscou a salvação no balcão de peças de gigantes nacionais, transformando o J3 em um verdadeiro mestre do disfarce na hora da manutenção. O maior segredo mecânico desse carro está na sua estreita relação com a Toyota. Como o projeto da suspensão e de vários componentes eletrônicos foi fortemente inspirado nessa engenharia japonesa, os donos do J3 descobriram que o hatch compartilha peças diretamente com o Toyota Corolla. Componentes críticos como as pastilhas de freio dianteiros e traseiros, os discos de freios, os rolamentos de roda e até os cabos de vela casam certinho com as peças do sedã médio japonês, especialmente os modelos fabricados entre 1998 e o ano de 2002. Colocar peças de Corolla no JAC J3 virou o truque favorito dos mecânicos para garantir a durabilidade e o preço baixo na manutenção. Porque importar tudo, meu amigo, ou depender de desmanches não dá, né? A salada mecânica nacional não para por aí. Quando o assunto é suspensão dianteira, os amortecedores e as buchas de bandeja desse carro compartilha as peças com a linha do Chevrolet Celta e também do Corsa. Já na traseira, os amortecedores podem ser adaptados utilizando os componentes do Fiat Palio e Candy, que dão conta do recado tranquilo e suportam muito melhor as nossas ruas esburacadas, muito mais que a peça importada original, inclusive. Até mesmo na hora da manutenção preventiva mais simples, o JAC J3 se comporta como um verdadeiro carro nacional. O filtro de óleo do motor usa a mesmíssima rosca e vedação dos motores da linha Ford, como o Fiesta e o EcoSport Zetec Rocan, por exemplo. Para o sistema de combustível, o filtro de gasolina é a peça universal blindada usada em toda a linha Volkswagen, Gol, Fox e Voyage. Na parte elétrica e de injeção, componentes como as velas de ignição
e sensores de temperatura são compartilhadas com a linha Fiat Fire e também com os sistemas eletrônicos da Chevrolet. O motor 1.4 16 válvulas entregava cerca de 108 cavalos, um número bem interessante para a época. Na hora de acelerar, é claro, o desempenho do chinês do Faustão não fazia vergonha. Um carro super leve, com um pouco mais de 1000 quilos, que arrancava forte, hein? Dava e sobrava para o dia a dia. O seu 0 a 100 km por hora era em honestos 11,7 segundos. Não era um foguete na pista, mas andava na frente de muito compacto 1.4 e até 1.6 da época, garantindo muita confiança nas retomadas na estrada. E uma coisa interessante desse conjunto mecânico estava na hora de parar no posto de combustível. Como o J3 não era flex, o motor aproveitava até a última gota de gasolina. Na cidade, esse carro fazia entre 11 e 12 km por litro, e na estrada o bicho fazia até 15 km com 1 litro de gasolina. De verdade, o carro que oferece muito pelo preço. Aí você me pergunta, mas será que vale a pena confiar? A marca chegou forte por aqui, mas depois enfrentou diversas dificuldades. A rede autorizada diminuiu e a revenda ficou muito prejudicada. Mas hoje em dia, esse carro é super barato e fácil de manter. Hoje você já encontra esse carro na internet a partir de R$7.000 e é por isso que ele está em primeiro na nossa lista. Na verdade, o que pega nesses carros chineses dessa lista é se você sofrer um acidente. Você achar peças de reposição não é muito fácil, mas a parte mecânica é muito tranquila de manter. E você? Qual carro dessa lista merece ficar na sua garagem? Pode deixar a sua opinião aqui nos comentários. Chegou até aqui e ainda não é inscrito? Já aproveita e se inscreva no nosso canal. Falando em coisa boa, vou deixar mais esses 2 vídeos para você continuar muito bem informado. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.